Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos responder a pergunta da irmã Palmira, e ela perguntou acerca da higiene feminina. Bom, antes de iniciar, não se esqueçam, se inscrevam no canal e deixem seu like, porque isso é muito importante para a gente levar essa mensagem para mais pessoas. Não se esqueçam também dos pedidos de oração que estão aparecendo aqui na tela, possamos estar orando pelos nossos irmãos para nos fortalecermos em oração. Então vamos lá, pergunta da irmã Palmira acerca da higiene feminina. É um tema bem complicado para um homem falar, né? Eu acredito que seja complicado, principalmente nos dias que vivemos, que um homem não pode falar acerca de nada que seja a respeito de uma mulher, que já vem grupos querendo rotular e dizer que o homem não pode falar aquilo. Você não pode falar sobre aborto porque é o corpo da mulher. Você não pode falar sobre vestimenta porque a mulher faz o que quer. Enfim, mas como a irmã me perguntou, eu vou responder com base na Bíblia. Já estou marcando aqui os textos de hoje, porque são dois que nós vamos ler. Uma coisa importante sobre higiene, sobre um contexto geral, a gente vai ler nesse primeiro texto, em Deuteronômio, capítulo 23, verso 12 ao 14. Deuteronômio 23, 12 ao 14. Também terás um lugar fora do acampamento para as tuas necessidades. Entre as tuas armas terás alguma coisa com o que cavar. E quando defecares, cavarás e cobrirás os teus excrementos, pois o Senhor, o teu Deus, anda por meio do teu acampamento para te proteger, para entregar-te os teus inimigos. O teu acampamento será santo, para que ele não seja em ti coisa indecente, para que ele não veja em ti coisa indecente e se afaste de ti. Então Deus tem uma preocupação enorme com a higiene como um todo, e não só nas nossas vidas, mas a gente vê no nosso ambiente, na nossa casa, ao nosso redor. Devemos andar em locais limpos, lugares organizados. Deus preza por isso. E Deus tem todo um cuidado também com a higiene humana. O porquê a questão da limpeza do acampamento? Além da higiene e organização como um todo, a saúde também daqueles que andam em lugares sujos é prejudicada. Então, quando você vai defecar longe do seu acampamento, Deus está falando aqui para tomar cuidado também com a sua saúde referente àquilo que você faz, para você se cuidar. Vamos dizer assim que Deus foi o primeiro idealizador do saneamento básico, né? Para que os locais de dejetos humanos sejam apartados de onde os seres humanos estão. Então vamos lá. Deus tem todo um cuidado com a higiene. Sim, Ele tem um cuidado com a alimentação. Deus tem um cuidado com tudo. E se formos parar para pensar, Deus tem um cuidado ainda maior porque Ele projeta cada detalhe do nosso corpo. Por exemplo, a sobrancelha. Por que temos sobrancelha? Elas têm uma função, não está aqui de enfeite. Elas servem para proteger os nossos olhos do suor que escorre da testa. Então ela tem uma função. Os pelos do nariz, eles servem para filtrar o ar que nós respiramos. Então, se você tem um ar carregado, uma cidade muito poluída, os pelos do seu nariz vão te ajudar a filtrar um pouco desse ar. Não vai ser 100%, ainda mais na poluição em que vivemos hoje em dia, mas principalmente ali para o início do mundo, quando não tinha tanta poluição ali, logo quando surgiu o pecado, então eles faziam esse papel perfeitamente. Hoje eles já não têm toda essa eficácia por causa da degradação do ambiente em que vivemos, um ambiente tóxico. Os pelos do nosso corpo, né, braço, pernas, peito, servem como uma proteção ao frio. Quando está muito frio, por que os pelos se arrepiam? Eles se levantam e formam uma fina camada de ar, porque o ar ele é um mau condutor de calor, então você não perde calor, você não sente tanto frio assim. Aliás, você vai sentir frio se você estiver numa temperatura baixa, mas os pelos eles servem para amenizar o processo do frio. Se você está numa temperatura muito baixa, vamos lá, 0 graus, por causa dos pelos do seu corpo,
você estaria sentindo a sensação de 1, 2 graus em vez de 0. É um exemplo muito hipotético, eu não tenho esses números, mas só para exemplificar. Então, os pelos do nosso corpo têm uma função, os pelos da barba têm uma função. Tudo o que temos no nosso corpo tem uma função. Até mesmo o apêndice que fala que ele não tem uma função, ele tem uma função também no nosso corpo. Tudo tem uma função. Deus projetou cada detalhe para funcionar perfeitamente. Tendo em vista isso, vamos ler Levítico 13. Levítico capítulo 13. Vou ler só o comecinho ali do verso 29 até... porque eu selecionei muito texto. Se os irmãos quiserem, eu selecionei do 29 ao 37, mas vamos ler só uma parte aqui, só para entender um contexto. Quando o homem ou a mulher tiver chaga na cabeça ou na barba, o sacerdote examinará a chaga, e se perceber que ela parece mais profunda do que a pele e houver nela aquele amarelo fino, o sacerdote declarará imunda a pessoa. É sarna, é lepra, da cabeça ou da barba. Se contudo o sacerdote, havendo examinado a praga da sarna, achar que ela não parece mais profunda do que a pele, e nela não houver pelo preto, então o sacerdote isolará o que tem a praga de sarna durante 7 dias. Ao 7º dia examinará a praga, e se a sarna não se estiver estendido, e nela não houver pelo amarelo, nem parecer mais profundo que a pele, então o homem se rapará, exceto a área afetada pela sarna, e o sacerdote o isolará por mais 7 dias. E aí segue essa leitura. Ou seja, até no nosso corpo, doenças, os pelos, o pelo, o cabelo, serve para proteger o nosso corpo, para ter certos diagnósticos, o que está acontecendo. Naquela época não tinha um exame de sangue para você fazer. Então, tudo tem uma função. E aqui também serve para a proteção do corpo, os pelos. E aí, quando a gente vai lá diretamente para questões da higiene feminina, vamos lá, pelo do sovaco, pelos nas regiões íntimas, enfim. Eu trouxe aqui um artigo que eu tirei do site Viva Bem, da UOL, um blog, né? E ele fala um pouco sobre isso. Vou deixar o link na descrição para que os irmãos possam ler e entender mais a respeito. Assim como depilar qualquer parte do corpo é uma decisão particular, com a região pubiana, genital ou perianal, entre pirênio e o ânus, não é diferente. Há quem, por motivos de estética ou impressão de higiene, prefira removê-los. Então, as pessoas hoje em dia podem remover, podem não remover, questão de estética, questão de gosto. Assim como mulheres pintam cabelo, unha, passam maquiagem, homens fazem a barba ou deixam a barba crescer, pinta a barba, deixa ela grande, penteia, enfim. Os cuidados estéticos de aparência também incluem. O homem e a mulher também devem se cuidar nesse sentido. Seguindo o texto. Agora, se eles nascem lá, existe um motivo. Os pelos íntimos não só seguram o suor, como contribuem para o prazer devido ao atrito entre os genitais, indicam maturidade sexual, protegem a pele durante a fricção do caminhar e do sexo e mantêm a flora saudável. Além disso, manter os pelos íntimos evita indiretamente infecções sexualmente transmissíveis, doenças, e o texto segue. Então, pelos íntimos também tem a sua função, evitar infecções e doenças, proteger do suor, dar mais prazer durante o sexo, enfim, tem uma gama de coisas para que servem pelos íntimos também. A Bíblia não fala, não condena aqui nada de não fazer ou fazer. Uma coisa que nós conseguimos compreender hoje é que, com relação a questões de higiene, né, que aqui cita, né, que a higiene está entre aspas, inclusive, no texto, porque não necessariamente ter pelo significa que não vai ter higiene. Depende de cada um saber fazer a sua higiene particular. E, enfim, tem a sua função, a Bíblia não condena, a Bíblia ela tem sim regras e práticas de higiene. Se o pelo existe, tem uma função,
mas devemos também ter o cuidado estético, cada um de nós, da forma que achar melhor, para que se sinta cada um bem também consigo mesmo. Enfim, é um assunto muito denso, eu dei uma pincelada aqui porque eu não sou especialista nisso. Enfim, espero ter ajudado a irmã Palmira com a pergunta dela. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Eu vou me esforçar para compreender as perguntas, estudar e trazer outro ponto de vista baseado na Bíblia. Se assim ficou alguma dúvida. Se tiver alguma outra dúvida qualquer sobre a Bíblia, também deixa nos comentários. Pedidos de oração também nos comentários. Estarei lendo, respondendo e orando por todos. Convido os irmãos, se puderem, fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem feito tantas bênçãos, tem dado tantas bênçãos para nós, Senhor. Pai querido, obrigado, Senhor, pelo corpo que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, por ter pensado em cada detalhe do nosso corpo. Que o Senhor, Pai, nos ajude a fazermos sempre a Tua vontade. Que possamos, Senhor, colocar o Senhor à frente de tudo em nossas vidas, em nossas escolhas. Te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.